A paz do Senhor Jesus para você, Tony França, e a todos os ouvintes do programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tony França, preferência, vamos para o Salmo 67. Salmo 67 é de costume, porque exatamente faz sentido naquilo que nós estamos pregando. Você que tem a Bíblia e você que não tem a Bíblia, pode estar digitando aí no espaço pesquisa do Google que você vai acessar o Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos todos. Alegrem-se e regozijem as nações, pois julgará os poucos com equidade e governará as nações sobre a terra. Aleluia. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará e toda a extremidade da terra te temerão, andarão no teu amor e no teu temor. Aleluia. Pai nosso que estás no céu, santo e santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos ofensa, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder. Honra e glória para todos sempre. Amém e amém. E a paz seja com todos vocês que estão ouvindo o programa e receba a unção do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Tony França, eu gostaria, Tony França, que você lesse aquilo que você leu de Provérbio, né? Porque hoje eu senti que o programa hoje está bem orquestrado, está bem. O irmão, o Roseno, deu uma versão muito boa. Aí também nós tivemos a participação do Fabiano Silva. E a tua participação foi especial, que foi de abertura do Provérbio, capítulo. Foi capítulo 7, Tony França, que você leu? Capítulo. Oi, Luiz. Foi, capítulo 7, né? Capítulo 7. Alô, Luiz. Oi. Capítulo 7 que você leu. Capítulo 7, Capítulo... Eu queria ouvir a tua voz falando a mesma versão. Você mesmo. Vou pegar aqui rapidinho aqui, Luiz. Então, vocês acompanham a leitura, é muito boa. Esse de Provérbios capítulo 7, do versículo que ele leu. Do 1 ao 4. Capítulo 7, capítulo... Vou fazer uma referência aqui. Deixa eu pegar aqui outro microfone aqui, Luiz. Só um segundinho. Muito bem. Enquanto isso, vocês vão acessando. Digita aí no espaço Google. Aí no pesquisa. O capítulo 7, o microfone que eu estava usando aqui, tem um probleminha aqui, mas eu dei uso aqui, tá? Beleza, olha, o capítulo 7 do Provérbio, Luiz, muito bonito aqui, eu li do versículo 1 até o 4, né? Pode ler, pode continuar. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Aleluia. Ata-os teus dedos, escreve-os na tauba do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, é a prudência, chama tua parenta. Pode continuar, Luiz? Não, amém. E amém. Então, aí diz, para te guardar então, de tudo que vem de ruim. Então, veja bem, o Tony França, ele leu exatamente a palavra de Deus, está referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus fala, ela uma hora assume o papel de pai, outra hora assume o papel de mãe. Então é assim, ele é o pai e a mãe.
Então, de filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. E os meus mandamentos, né? Guarda os meus mandamentos e vive. Quer dizer, onde é guardar é obedecer e vive. Tem pessoas que, até mesmo pastor, que não vive, né? Ele prega para os outros, mas ele não vive. Tem muitas pessoas que estão por aí evangelizando e não vivem. Tem que viver, né? Que vive. Então, diz assim, guarda como a menina dos teus olhos, né? Olha só. Assim como nós temos cuidado com nossos olhos, com a menina dos nossos olhos, tem que ter cuidado com a palavra de Deus. O maior cuidado. Não, mas tem pessoas que não. Ele acha que não. A palavra de Deus é para pegar e deixar aberto lá o livro lá empoeirando e tal, e acha que está protegido. Não está. Tem que ter o maior cuidado, né? Tem que zelar pela palavra. Mas vamos para a mensagem. Tony França, quer comentar alguma coisa antes de eu começar a mensagem? Oi, Tony França. Opa, Luiz, bom dia, Luiz. Mais algum comentário antes que eu entre com a mensagem principal? Assim, não, eu também fiquei muito feliz, Luiz. Me chamou muita atenção dessa palavra que eu li. Então. Realmente é muito, né, muito, assim, poderosa essas palavras que a gente, inclusive também você citou a pregação da palavra de Deus que o José também fez, foi muito maravilhosa, né? Então. E como também o Fabiano disse, parabéns aí, nossos irmãos, que hoje o programa está de parabéns, né, Luiz? Então, é o próprio Deus, como ele diz aqui no livro de... Eu vou repetir porque a mensagem, quando ela é boa, a gente deve estar repetindo, cada vez a gente está reforçando mais, trazendo melhoras, né? E aí as pedras vão se encaixando. Certa vez eu já disse que a Bíblia se compara como um quebra-cabeça. Nós temos que saber, você pega um quebra-cabeça, baralha todas as pedras dele, depois para você achar o encaixe, você vai para cá, vai para lá, demora horas e horas para achar, né? Tem muitas pessoas que não conseguem montar o quebra-cabeça, né? Mas é muita paciência. Então a palavra de Deus é o seguinte, você tem uma palavra lá no livro de Gênesis, que é o começo, né? É o começo. Então, quando diz lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando Deus fala para a serpente, porquanto tu houveste feito isto, maldita serás mais que toda besta, mais que todos os animais. Sobre o teu ventre andará pó, comerá todos os dias da tua vida. Então, aí quer dizer, sobre o teu ventre andará pó, comerá todos os dias da tua vida. Isso foi o que o Satanás queria. Era o poder de destruição. Então ele diz, aí ele emendou, ele caiu em si e emendou, e eu ponharei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e eis que a semente da mulher, vai pisar na tua cabeça. Então nós pegamos essa passagem aí, lá onde Jesus diz em Lucas, capítulo 9, e eis que eu vos dou poder para pisar serpente e escorpiões. Quer dizer, serpente é o capeta, escorpiões são os demônios, são os anjos deles. Então, quer dizer, a Bíblia é um quebra-cabeça, tem que saber montar. E por falar nisso, nós vamos agora para o que diz o Apocalipse. Apocalipse capítulo, eu já repeti 3 vezes, agora vai a 4ª. Capítulo 12, versículo 12, diz assim, a palavra de Deus. Pelo que alegrai vós, ó céus, e vós que nela habitais. Agora, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo, o adversário de Deus, a palavra diabo é adversário, o inimigo de Deus. O diabo desceu a voz, né? Ele desceu a voz, ele já tinha caído do céu há muito tempo. E tem grande ira, sabendo que já lhe falta pouco tempo. Mas que pouco tempo? O Senhor Jesus não disse em Gênesis, eis que eu vou dar, quer dizer, eu ponharei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, eis que a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Mas para que a semente da mulher esmague a cabeça, era necessário que Jesus viesse à terra para ensinar o povo, dar os seus
ensinamento e depois mandar que ensinasse a todas as nações. Então, quando se completar esse mandamento, aí sim, aí se pisa na cabeça da serpente, que é o diabo. Por isso que ele está furioso, sabendo que já lhe falta pouco tempo. E aí, como Deus tinha falado que o poder dele seria de destruição, ele quer destruir o máximo que ele puder destruir. Ele destrói as matas, ele destrói o mar, os peixes, ele polui tudo. Sem esquecer que ele destrói o ser humano. Ele destrói as vidas carnais e destrói a vida também do espírito, porque aquele que morrer em pecado vai levar com ele, vai para a condenação juntamente com ele. Então ele está fazendo o máximo, o máximo. Nunca se viu tanta coisa errada como tem acontecido nos últimos tempos, e ainda há leis que acoberta, né? Então veja bem, para poder barrar o evangelho. Eles querem até proibir de se evangelizar. Não, e tal, cada um fica na sua e tal, não mexe com a minha religião, que eu não mexo com a sua, cada um no seu quadrado, quer dizer, eles querem barrar. E aí, se os evangélicos não se acordar para queimar o capeta, descer fogo, aí quer dizer, aí ele vai destruir muito e muito mais ainda. Então, veja bem, e o Senhor Jesus, ele nos ensina aqui no livro de capítulo 24 de Mateus, Mateus 24, 22, diz assim, olha, ele está falando de uma versão, só que a gente monta essa pedra juntamente com essa. Quer dizer, como eu falei, é uma pedra, é um quebra-cabeça. Então você tem que montar, saber montar, para encaixar no devido lugar no momento certo. Então, quando ele estava falando dos falsos cristos, dos falsos profetas, em momento de dor, de terrores, fome, peste, guerra e tudo. E aí ele fala assim, olha, e se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se sobraria. Versículo 22 de Mateus. Então, ele diz, se aqueles dias... Bom, para pegar mais o sentido, versículo 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca se houve desde o princípio da criação, desde o princípio do mundo até agora. Porque o Satanás está furioso. Nem tão pouco depois haverá. Não haverá porque o Satanás será dominado. Então, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Quer dizer, está falando de vivente, de vida da carne, vida do ser humano, dos animais, dos peixes, de aves. Então, mas por causa dos escolhidos de Deus, dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados, quer dizer, será encurtado. Por quê? Porque diz capítulo 12, versículo 12, porque ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Mas o Senhor Jesus, ele prometeu de vir à terra. Ele prometeu de vir à terra. Por isso diz o livro de João, capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, tudo que foi profetizado veio se cumprir em Jesus. O Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí eu vou pegar do livro de Isaías 56, versículo, do versículo 9 em diante, diz assim, olha, aqui são as ameaças dos demônios. Versículo 8 diz, assim diz o Senhor Jeová, que ajunte os desprezos de Israel, ainda juntarei a outros que já se ajuntaram. Desprezo de Israel, as ovelhas esparramadas. Então, vós, todos os animais do campo, é o que dizem eles, os demônios. Animais, é quando Deus falou assim, tu és maldito será mais que todas as bestas, mais que todos os animais. Então, os anjos caídos é comparado como animais. Então, todos os seus animais do campo, as bestas feras dos bosques, dizem, vinde e comei, vinde e comeis, quer dizer, o mundo está perdido, não tem proteção. Versículo 10, todos os seus atalaias são cegos, são os que estão para vigiar o povo, para alertar, para pregar, para abrir os olhos, são cegos, não sabem, nada sabem,
todos são cães mudos. Por que quer comparar com cães? Porque cães é pastor, porque o cães ele é um guarda, para guardar a casa do pai de família, para guardar a fazenda. Então, o pastor é para ter visão espiritual. Por isso que o Senhor Jesus diz, vocês são cegos, cegos dirigindo cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no mesmo buraco. Assim já falava Jesus na sua pregação. Mas falando isso dos pregadores da época, né? dos escribas e fariseus, seriam os mestres, né? Então, assim, todos são cães mudos, que não pregam nada, não ensinam nada. Não pode ladrar. Ladrar o cachorro, latir. O cachorro fareja, a raposa está chegando para pegar as galinhas, o cachorro já sente o cheiro da raposa e já começa a latir, quer dizer, todo mundo desperta. Então, ou qualquer outro animal. Então, o profeta, o mestre, o pastor, o padre, o papa, é para ter visão espiritual. Mas diz aqui, olha, todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, não podem pregar, não pregam, vão pregar a arneira. Andam adormecidos e estão deitados. Aí a compara com um cachorro, aquele cachorro gordo, fica deitado, só cochilando, não está nem aí. Ama o tosquenejar. Estes cães são gulosos, gostam muito de comer. Agora come cada pratão, né? São gulosos, não se pode fartar. Eles são, são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um por sua parte, cada um por sua ganância, né? Olha, bem claro, sua ganância. Estou lendo Isaías 56:11, olha. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Quer dizer, cada um quer fundar sua igrejinha, quer fundar aí a sua comunidade, depois, não, vamos ganhar o mundo inteiro para Jesus. Não é nada, está ganhando para eles. Aí põe assim como uma pirâmide, alguém para trabalhar para eles. Que as pessoas deveriam acordar e não trabalhar para ninguém. Cada um trabalhar para a sua própria família. É por isso que aí na mesma versão diz também o profeta escreveu em Ezequiel capítulo 34, no versículo 34. Versículo 1 diz assim: veio a minha palavra do Senhor, dizendo, filho meu, profetiza contra os pastores de Israel. Os pastores de Israel, mas os pastores de Deus. O povo de Israel é o povo que veio da linhagem de Abraão, mas aqui está falando em geral. Nem todos nem todos de Israel são israelitas, né? Então, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor, Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacenta os pastores as ovelhas, mas não, eles estão caindo. Cada um que abre uma entidade, quer que a entidade cresça. Que esse ministério vai crescer. Deus está prometendo que esse ministério vai crescer. Quer dizer, sugando o povo, não alimentando as ovelhas. Foi isso que Jesus ensinou. Então, veja bem. Aí vem a promessa do próprio Jesus, seguindo 34 de Ezequiel 34, diz assim. Versículo 10. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Quer dizer, eu mesmo vou dirigir. Quer dizer, o Espírito Santo vai descer a terra e para vir dirigir o povo, não ficar nessa base do profeta, lá do mestre, dos escribas, dos fariseus. Então, quer dizer, eu mesmo vou dirigir. Diz o versículo 10, assim diz o Senhor Jeová, eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, quer dizer, não vão mais apacentar. Quando quebrou o véu lá do templo, então já foi exatamente para aquela barreira que impedia do povo se aproximar de Deus. Então, quebrou. Basta para tanto você se santificar, você entrar em jejum, em oração, ler, conhecer a palavra. Então, aí diz assim, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e
e a buscarei e apacentarei. Então, como o rebanho, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam, espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. Qual é a escuridão? Tem muitas vezes a gente, quando era criança, não, vai haver 3 dias de escuridão. Não se fala de 3. A escuridão está aí na terra inteira. Cegueira do povo. Não conhece, não tem a vida, não conhece a vida espiritual, não tem luz. E aí, é como diz o livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e diante, diz assim, mas ainda, o nosso evangelho, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, os quais o Deus destes séculos cegou-lhe o entendimento dos incrédulos, que não acreditam, então não tem visão, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus vivo. Assim disse Paulo, capítulo 1 de Romanos, porque não me envergonho, capítulo 1, versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê. Se quer mais? Agora você, meu amigo, tem que parar dessa bobeira de ficar procurando proteção onde não há proteção. E se consultar com cartomante, com carta disso, daquilo outro, com macumbeiro, com feiticeiro. Não que tem um pai de santo aí que faz revelação. Não que tem um pai de santo aí, poxa, está revolucionando. Ele é o pai do demônio. Não existe pai de santo. O Senhor Jesus disse, a ninguém trate como pai, porque há um só que é pai, a saber, o Cristo, né? Cristo é a palavra e o Espírito Santo. Não, mas eles têm prazer de, painha, benção, painha. Então, quer dizer, ele está cegando o entendimento das pessoas. Nós não precisamos disso, mas as pessoas na cegueira, por quê? Porque os falsos também, que vieram de lá de Roma, os falsos pai, que a palavra papa é pai. Então, quando o Senhor Jesus diz assim, haverá um só pastor, um só rebanho, um só pastor, não está falando de papa, não, está falando da palavra dele e do Espírito Santo. Não, o papa é o único pastor, é o papa, não. Está falando do Espírito Santo e da palavra. Então aí está. A gente cada dia traz mais, reforça mais, e aí eu vou voltar depois, daqui a pouco, depois da oração da irmã Conceição, eu vou trazer o Senhor Jesus se declarando, eu sou o bom pastor. Esse já veio para cumprir, ok? Então, em França, vamos. Sim, opa, Luiz. Pode falar, Luiz. Sim, é passar a oração da irmã Conceição, eu fecho um quadro e vou abrir um outro quadro, ok?